Diz o nosso texto dessa manhã: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo início de mais uma semana e pela oportunidade que temos de continuar refletindo naquilo que o Senhor levou até o coração e a mente de Paulo para escrever e orientar os teus filhos ao longo dos tempos. Que esta palavra dessa manhã possa continuar a nos edificar e a nos orientar a viver da maneira que o Senhor assim deseja. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos só voltar um pouco, porque você percebeu que iniciamos a leitura com porque aquilo que eles fazem em oculto. De onde surge essa colocação? Nos últimos 3 sermões em Efésios, 2 deles ministrados por mim, o último pelo pastor Jamerson, do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 11 do capítulo 5, nós observamos qual deveria ser o comportamento dos filhos de Deus em contraste com os ímpios, aqueles que não creram em Cristo para a salvação e não se arrependeram dos seus pecados. Então, vimos claramente qual é o comportamento deles, que vivem como insensatos, na inutilidade dos seus pensamentos, e vimos também qual deve ser o comportamento dos que já foram salvos por Cristo. E o apóstolo Paulo faz esse contraste dos versículos 8 a 11, ele traz esse contraste, apontando que os que antes eram trevas, observe comigo o versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora ele diz que são luz no Senhor. Dessa forma devem viver como filhos da luz. E viver como filhos da luz, o que implica? Manifestando, versículo 9, o fruto da luz, que consiste em bondade, justiça e verdade. E além disso era necessário, versículo 10, que aprendessem a discernir o que é agradável ao Senhor, ou seja, aprender a discernir o que agrada ao Senhor, o que realmente o Senhor requer das nossas vidas, de modo que Ele se agrade no nosso proceder. E o versículo 11, Paulo os advertiu para que não participassem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E aí agora a gente vem para o versículo 12, onde a gente vai encerrar essas últimas orientações de Paulo, que começaram no versículo 17 do capítulo 4, vão até o versículo 14 do capítulo 5, e ainda acrescentaremos o bloco textual que trata da vida em comunidade. Então hoje o tema principal é vida em comunidade, porém a gente ainda termina essa partezinha com 3 versículos a respeito do procedimento que nós devemos ter, e esse contraste que ele estabelece entre trevas e luz. No versículo 12 então ele começa dizendo, vamos ler do 11 e o 12, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Então esse é o complemento do versículo, o 12 é o complemento do versículo 11. Por que eu não devo participar das obras infrutíferas das trevas? Antes mostrá-las, expô-las à luz, porque até mencionar o que eles fazem em oculto é vergonhoso.
até dizer o que eles praticam, é vergonhoso. Quando as práticas dos filhos das trevas são expostas à luz, nós vemos bem o quão repugnantes elas são. Pela iluminação do Evangelho que nós recebemos, conseguimos discernir, é o versículo 10, nós aprendemos a discernir que nós não apenas precisamos estar longe dessas práticas, de praticar coisas semelhantes, mas também nos afastar desse caminho. E também evitar mencionar os atos vergonhosos que esses ímpios, que esses filhos das trevas praticam. Primeiro, porque o simples mencionar é vergonhoso. Segundo, porque não edifica em nada. Falar a respeito das obras das trevas não vai nos edificar, porque o que é que nós precisamos conhecer e praticar? As obras dos filhos da luz, viver andando na luz. E nós não devemos fixar nossa atenção nos seus erros. Para viver com sabedoria, para viver na luz, para andar conforme o Senhor quer que eu ande, eu não posso ficar olhando simplesmente o erro daqueles que vivem nas trevas. Mas eu preciso, pela palavra de Deus, aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. É o versículo 10. Ele é o principal para nós, desse ponto todo aqui. Porque não adianta eu saber que antes eu era trevas e agora eu sou luz, se eu não sei o que fazer enquanto filho da luz. E o que é que eu preciso fazer enquanto filho da luz? A vontade de Deus. Então eu preciso discernir o que é agradável ao Senhor, o que Ele quer da minha vida, o que Ele requer do meu procedimento. Se eu fico só fixando minha atenção nos erros dos ímpios, dificilmente eu vou ter condições de, abastecido da verdade do Evangelho, corrigir os erros deles. Sabe aquela coisa, eu fico muito preocupado quando no noticiário ficam falando os detalhes de determinadas operações das organizações criminosas, porque parece que eles estão dando ideia para outros. Olha, ele arrombou a casa assim, ele usou tal material, tal instrumento foi utilizado para entrar em determinado local, e a senha que estava em determinado canto serviu para abrir o cofre. Eles dão cada ideia assim, que eu digo, pronto, aquele que não estava pensando em roubar, agora já está começando a fazer seu plano. São muitas coisas, e cada dia eles estão mais astutos, e a gente cada dia mais preso dentro da gaiola residencial, com medo de sair de casa, com medo de voltar para casa, sair dia de banco, sair dia da garagem, enfim. Se a gente fica só falando do que eles fazem de mal, parece que a gente está dando ideia para aquele que está na corda bamba, sem saber se vive para a luz ou se vive para as trevas, saber como vive nas trevas. Olha, sabe como é que vive nas trevas? Assim, ó, do jeito que eles estão caminhando. Está vendo como eles estão errando? Está vendo como eles estão fazendo o que Deus não quer? Sim. Mas se eu resumir as minhas falas aqui, nós resumirmos as nossas falas aqui, simplesmente categorizando os erros dos filhos das trevas, nenhum de nós sairá daqui edificado, e nem conhecedor do que nós devemos fazer enquanto filhos da luz. Então é lógico que eu vou jogar luz para que eu entenda quais são os erros, mas eu também preciso lançar luz no que eu devo fazer, nos acertos. Saber que é errado, nós sabemos pela palavra, mas se a palavra não foi exposta para que eu acerte, foi meio sermão, e meio sermão não vale. Para que seja completo, eu preciso reprovar as obras das trevas, mas ensinar como andar na luz. É nisso que Paulo coloca aqui. Mencionar o que eles fazem é vergonhoso. Eu não vou ficar aqui expondo para os irmãos o que as pessoas que não seguem ao Senhor fazem durante os seus dias. Vocês sabem perfeitamente. Vocês sabem o que é feito de errado no ambiente de trabalho de vocês. Vocês sabem o que é feito de errado na rua, onde a gente faz transações comerciais que nem sempre são justas, onde a gente às vezes é enganado numa troca de um produto, na forma como alguém diz assim, não, isso aqui está muito bom, quando chega em casa não está. A gente sabe que muitas coisas são feitas seguindo o curso desse mundo, e a gente se prejudica com isso. Não precisa eu dizer para você que às vezes dentro de casa você tem o exemplo concreto de uma pessoa que não segue a palavra do Senhor e vê o quanto ela dá cabeçada, o quanto ela erra, o quanto ela sofre, e você sofre junto.
Mas eu preciso dizer para você o que Deus quer das nossas vidas para que continuemos andando como filhos da luz. É isso que a gente precisa saber. O errado, graças a Deus nós sabemos. Agora a gente tem que saber fazer o que é certo. Não basta se afastar do pecado. Temos que fazer a vontade de Deus. Versículo 13 diz o seguinte: tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. As práticas pecaminosas de alguém parecem estar encobertas quando elas são feitas no oculto. Um exemplo bem pequeno aqui. Você trabalha num banco e você conhece o tesoureiro desse banco. Ele confia muito em você e diz: olha, durante o meu almoço vou deixar a chave da tesouraria com você, porque você é a pessoa da minha confiança. Então você fica por aqui para que ninguém entre. Aí você pega aquela chave, eu estou sozinho, o tesoureiro foi embora, é a chance de eu ter vantagem. Aí você abre, tranca, pega o que não é seu, abre de novo, tranca e depois devolve a chave para ele. E você diz: ninguém viu, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás, estou livre. Pode ser qualquer outra coisa também. Eita, a senhorinha ali não viu que a fila andou, eu vou entrar na frente dela. Não é errado? Não é pecaminoso? Mas ninguém viu, né? Se ninguém está vendo, parece que o meu pecado está encoberto. Parece que ele não vai ter punição. Parece que eu estou tranquilo. Eu vou sair ileso dessa situação. Mas não é. Esquece-se o pecador de que Deus tudo contempla e acerca de qualquer situação ele tem uma atitude a tomar. Você não olha para o lado pensando que não vem alguém aqui, mas quem está do seu lado? Seja você ímpio ou seja você salvo pela graça do Senhor, Deus está aqui. Você olha para o outro, não vê ninguém, mas quem está aqui? Deus está aqui. Você olha para frente, ninguém está vindo para abrir a porta, mas quem está na sua frente? Deus. Quem está atrás? Deus. Quem está acima? Deus. Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas, as suas obras boas e também as suas obras más. E Ele tem uma atitude a tomar. Ele pode não exercer o juízo sobre você agora, mas um dia esse juízo será exercido. A consequência do seu pecado pode não vir hoje, mas certamente virá. Esquece-se o pecador de que a Escritura aponta os seus desvios, e quem conhece a Escritura reprova o seu caminho. Eu sei que aquela pessoa que está tomando aquela atitude naquele determinado momento está errada. Por quê? Porque eu sei o que a Escritura diz sobre aquilo. Não precisa ninguém vir me dizer: olha, fulano está errando ali. Não, eu sei porque eu já li na palavra de Deus que aquilo dali está errado. E se eu li na palavra de Deus que aquilo dali está errado, o que é que eu devo fazer? Não praticar. Porque aquilo que eles fazem oculto não somente é vergonhoso, mas vai ser mostrado em algum momento. Vai se tornar visível. Seja porque alguém vai denunciar, ou porque a palavra de Deus vai denunciar. Mas vai se tornar visível. Lembremos que quando diz aqui, tudo é exposto pela luz, não é simplesmente que alguém vê a situação, prepara uma denúncia e entrega para quem seja de direito. Não. Pela luz do Evangelho. Quando eu conheço o Evangelho, eu sei no que eu preciso me consertar, as coisas que eu preciso corrigir, e os que estão à minha volta também. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível. A luz mostra todas as coisas. No fim das contas, não há nada que passe despercebido em nossa conduta. Se nós conseguimos dissimular as nossas ações para o nosso próximo, certamente não teremos o mesmo sucesso diante de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Alguém pode passar a vida toda escondendo quem de fato é, ou dissimulando que é uma coisa que de fato não é.
mas Deus sabe quem nós somos. Você pode ser reputado como a pessoa mais santa do mundo pelo seu externo, mas internamente Deus sabe quais são os nossos calos, as nossas dificuldades, e que a gente não pode se confiar no próprio entendimento. O versículo 14 diz: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui eu trago a explicação de Calvino para que a gente entenda a origem dessas palavras do apóstolo. Veja que o desperta, ó tu que dormes, está entre aspas, então não são palavras originais de Paulo. Diz Calvino: Paulo dissera que os incrédulos devem ser reprovados, para que, sendo conduzidos à luz, comecem a perceber a sua perversidade. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: olha, os perversos têm que ser reprovados, porque quando eles estiverem frente a frente com a palavra de Deus, eles vão perceber o quanto eles estão fazendo de mal, o quanto eles são de fato perversos, o quanto eles realmente são reprováveis diante de Deus e diante de quem conhece a palavra de Deus. Portanto, ele vai apresentar Cristo como que falando, porquanto essa voz é constantemente ouvida na proclamação do Evangelho: desperta, ó tu que dormes. Antes da exposição do Evangelho, antes de conhecer a graça do Senhor, antes de ser regenerado, nós estamos mortos. Não é como que dormindo, não, é mortos mesmo. Mas para despertar, para reviver, para sermos realmente pessoas vivas, é necessário que o Espírito nos atraia pela pregação do Evangelho, como que soprando nos nossos ouvidos: ei, você está morto, acorde, desperta, ó tu que dormes. No entanto, eu não tenho dúvida que o apóstolo está fazendo alusão às profecias que prediziam o reino de Cristo, tais como aquela de Isaías. O que é que Isaías diz no capítulo 60, no versículo 1? Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e desperta sobre ti a glória do Senhor. Então, ele se inspira nesse texto de Isaías para falar sobre essa situação aqui no versículo 14, quando ele diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá. Ele utiliza a mesma palavra, resplandecerá sobre ti. Então, quando ele diz Cristo resplandecerá sobre ti, ele simplesmente mostra que quando Cristo nos ilumina, nós nos erguemos do meio dos mortos para a vida. Sem essa iluminação, nós continuaríamos mortos. E ele diz isso para confirmar a primeira afirmação, ou seja, que os incrédulos devem ser restaurados da sua cegueira, a fim de que sejam salvos. Porque nesse meio aqui, entre a perdição e a salvação, precisa ter dois fatores: fé e arrependimento. Sem fé e sem arrependimento não é a verdadeira conversão. A fé o Senhor mesmo nos dá, é dom de Deus. E o arrependimento nós só temos quando percebemos o quanto nós estávamos errados e longe do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Eu preciso ser restaurado da minha cegueira, do meu estado de morto em delitos e pecados, para que aí sim eu seja considerado salvo. E isso é obra não minha, mas de Cristo. Ele me ilumina para que eu perceba tudo isso e venha a ser uma nova criatura. E aí ele entra aqui no versículo 15 até o versículo 21, na parte de vida em comunidade. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Ele agora começa esse novo argumento de modo semelhante ao início da sessão anterior. Olhe comigo Efésios 4:17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ele diz: olha, não façam isso, não vivam como gentios. Por quê? Porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Agora, o que é que ele diz? 5,15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Em outras palavras, não vivam como os insensatos, mas como sábios. O contraste inicial é entre luz e trevas. Agora, ele vai estabelecer um contraste entre sabedoria e insensatez. Não vivam como quem tem insensatez, mas como aquele que tem sabedoria. Para nós vivermos como sábios, devemos ter Deus como nosso guia e mestre, para que Ele ensine qual é a sua vontade para nós. Quer andar em sabedoria, tema ao Senhor. Quer andar em sabedoria, busque a vontade do Senhor. E ele dá uma primeira orientação quanto a isso: como viver como sábios, como viver com sabedoria em comunidade. Versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se você tem a revista e atualizada, certamente tem assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. É a mesma coisa. Remir o tempo é aproveitar ao máximo, com dedicação, cada oportunidade, cada singular oportunidade. Aquele que é cheio do Espírito de Deus não vive de forma inútil, não vive como se seus dias fossem perdidos, sem proveito. Você começa, sei lá, às 6 horas da manhã, vai dormir às 23 horas, você diz: não fiz nada. Não é assim que a gente deve viver. Mas essa pessoa aproveita com dedicação o tempo que o Senhor lhe dá para aprender mais de Deus e buscar servi-lo com fidelidade, integridade e inteireza de coração. Passei 18 horas acordado e 6 eu dormi. Nas 18 horas, quantas vezes eu peguei na Bíblia? Se nenhuma, meu dia foi perdido. Nessas 18 horas, quanto tempo eu passei em oração? Se nem um segundo, meu dia foi perdido. A quantas pessoas eu falei de Deus? Se a nenhuma, meu dia foi perdido. Quanto eu me abasteci de Deus, seja através de um louvor, do testemunho de um irmão, através de uma conversa com uma pessoa que compartilha da mesma fé que eu. Se isso não aconteceu durante o meu dia, ele foi perdido. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o tempo não volta. E talvez a gente se acostume a ter dias perdidos com mais frequência. E talvez a gente chegue a um tempo, de fato a gente já chegou, em que muitas pessoas não se preocupam em ter dias perdidos. Quinta-feira tem feriado. A gente sabe perfeitamente que boa parte das pessoas da nossa cidade estarão nos cemitérios, na fala delas, visitando os seus parentes que faleceram. Só que não é uma visita a pessoas que podem nos externar se a nossa visita é agradável ou não, se nós estamos levando alento ou preocupação. Você, se estiver lá, estará visitando um monte de pedras, e dentro delas estará um monte de ossos. Eu não desprezo a questão estimativa, sentimental, a saudade que nós temos daqueles que partiram, mas eu quero dizer que a visita ao cemitério, friamente sendo observada, é isso: você visita uma construção de pedras que abriga uma grande quantidade de ossos. E veja como a gente não vale nada quando a gente parte. Chega uma hora que aquele ossário está super lotado. O que é que se faz? Abre-se a gaveta, tira um saco para colocar outro. Tudo que você tinha
se foi. Tudo que você significou algum dia vai ficar na lembrança dos seus filhos, dos netos, no máximo dos bisnetos. E uma hora você vai ser totalmente esquecido. Mas se você aproveitou realmente o seu tempo para fazer a vontade do Senhor, certamente o seu legado vai durar um pouquinho mais. Certamente, aquilo que você produziu vai ter efeitos para outras e outras e outras gerações. Mas no feriado, se você não for para os cemitérios, nem que seja só para pedir a uma pessoa que limpe o túmulo, algo extremamente comum nessas horas, uma pessoa que faça alguma reforma no jazigo, enfim. O que me entristece é que muitas pessoas hoje não aproveitam cada oportunidade ao máximo, sabendo que os dias são maus, e dizem: feriado, que beleza, vou maratonar na Netflix. E passa facilmente a manhã, à tarde, à noite, às vezes com um prato na frente da televisão, e no outro dia você vai trabalhar cheio de quê? De olheiras, cansado de tanta tela que você se submeteu. Oba, feriado, já sei o que eu vou fazer. Pega os meninos tudinho e leva para uma piscina. Eles ficam lá quietos brincando e eu vou fazer outras coisas. Tudo isso é lícito. Você pode maratonar não só 10 horas, 12 horas, você pode virar à noite se você quiser. Mas eu quero dizer para você que isso não é aproveitar ao máximo as oportunidades. Os dias são maus. Reserve um tempo para essa atividade, mas observe que o dia tem 24 horas e se bem dividido ele rende, que é uma beleza. Eu posso assistir aquilo que eu desejar. Se eu sentir que é edificante, ótimo. Não é pecado fazer isso. O pecado é quando eu substituo todo o resto das coisas que são minha responsabilidade, que vão me ajudar a servir a Deus da maneira correta, por uma atividade só, que nem sempre é tão edificante assim, que às vezes não glorifica a Deus. Eu sei que a gente está muito cansado. Eu particularmente tive 2 semanas terríveis, chegando ao ponto de que alguém olha para mim e diz assim: você está visivelmente cansado, mental e fisicamente. Aceito a colocação, eu sinto isso, mas eu não posso dizer dia 2 de novembro eu vou dormir até meio-dia. Sabe por quê? Porque eu perdi metade do dia. Metade do dia. Fazendo o quê? Dormindo. A quantidade de sono que você tem não vai se resolver num dia só. O acúmulo de cansaço não se resolve num dia só. Se organize no seu tempo. Se você precisa estar cedo no trabalho, durma mais cedo. Se não dá tempo de lavar os pratos hoje, deixe para amanhã, pelo amor de Deus, mas durma. Descanse. Não deixe que as coisas do dia a dia sejam um empecilho ou desculpas esfarrapadas para que você não encare o dia seguinte com vigor e para fazer alguma coisa para a glória de Deus. Já estou cansado demais. Não vou para a igreja não, vou dormir. Hoje à tarde, além de continuar adorando ao Senhor, tire um tempinho para dar uma descansada, para a noite não estar dormindo, enquanto a palavra é ministrada. Isso também faz parte do nosso culto ao Senhor, para que a gente aproveite bem o que vai escutar à noite e leve isso para a nossa prática de vida. Se eu não estiver atento ao que está sendo dito aqui, como é que eu vou fazer lá fora? E como é que eu vou fazer aqui dentro também? Aproveitar ao máximo o nosso tempo. Os dias são maus, meus irmãos. O insensato é que, diferente do filho da luz, não tem nenhuma estratégia para a sua vida e perde todas as oportunidades que Deus dá para que ele viva de uma forma produtiva. Por quê? Porque ele prefere permanecer no ambiente mau.
então ele conversa o que não presta, ele se junta com quem não edifica, ele gasta o seu tempo com coisas que são totalmente infrutíferas e que a gente não vê nem o tempo passar. Cuidado com essas atividades que a gente diz assim: rapaz, eu não vi o tempo passar hoje. Você faz um buraco na cadeira de tanto que você se mexe depois que passa de 10 horas da manhã, depois que passa de 8 horas da manhã. Quando a pregação passa um pouquinho mais do que 40 minutos, você já fica agoniado. Mas você consegue ver uma programação durante 3 horas, você consegue mexer em determinada coisa que é do seu interesse, seja de trabalho, seja de lazer, você consegue fazer isso o dia todo, e você diz: não vi o tempo passar, foi tão bom. Como seria bom que a gente também tivesse momentos na igreja que a gente louva ao Senhor com cânticos, que a gente lê a palavra, que a gente se ajoelha em oração, que a gente escuta a palavra sendo ministrada e diz: rapaz, foi tão rápido, mas passou 2 horas e meia, mas para você foi rápido. Por quê? Porque foi prazeroso, porque você aproveitou essa oportunidade ao máximo, você degustou cada palavra que foi dita, você bebeu daquele conhecimento que é vital para a sua vida. Os dias são maus, e ele diz isso porque tudo que nos cerca tende à corrupção e à desorientação. Tudo. Nas mínimas coisas, tudo tende à corrupção e à desorientação. É difícil para nós caminhar nessa terra tão conturbada de maneira piedosa e permanecer ileso. Sempre tem alguém que aparece no seu trabalho, perto da sua casa, para conversar e dizer assim: olha, tem uma oportunidade tão boa aqui. Isso é muito complicado. Na linguagem dos jovens, sempre vai aparecer, falar especificamente para os jovens agora, porque eu sou jovem ainda. De vez em quando a gente escuta de um amigo assim, na universidade, no trabalho que você está estagiando: tem uma parada massa aqui para você, tu vai se dar bem. Não vai não. Você diz assim: está repreendido, meu amigo. Deus tem suprido as minhas necessidades, fique tranquilo, não preciso dessas paradas não. Não dá certo não. Sempre vai ter alguém que diz assim: ó, se tu puxar o tapete de fulano, sabe quem fica no lugar dele? Tu. Se tu babar teu chefe, tu vai subir. Todos os dias a gente escuta isso. Às vezes a gente é o alvo dessa situação. Os dias são maus, eles tendem a nos levar para a corrupção maior ainda do que o nosso coração já tem. E se a gente não estiver vigilante, de fato será muito difícil permanecer ileso. Então sejamos solícitos em aproveitar as oportunidades de todas as maneiras e sejam vigilantes. Versículo 17 diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja, o contraste aqui agora é entre insensatez e sabedoria. O que é que Paulo reputa como sabedoria? Conhecer a vontade do Senhor. Ele diz no versículo 15: não sejam como insensatos, mas como sábios. E no 17 ele diz: portanto, não sejam insensatos. De novo, só que ele diz: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para ser sábio, tem que procurar a vontade do Senhor. Não só aproveitar cada oportunidade com sabedoria, mas procurar saber qual a vontade do Senhor. Se os dias são maus, então não seja insensato. O insensato não somente perde as oportunidades de fazer um uso sábio do tempo, mas também não consegue compreender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Se você disser hoje que, apesar de estar com a vida toda organizada em Campina Grande, Deus está te mandando ir para outra cidade, alguém vai dizer assim: você é louco. Você está com tudo certinho aqui, você vai abandonar tudo isso para seguir a vontade de Deus? Sim, porque a vontade de Deus é melhor para a minha vida. Aqui está tudo estabelecido. Para onde Ele me mandar, Ele vai estabelecer também. Demora o tempo que demorar, mas Ele
Se me chamou, irá se responsabilizar por toda a minha vida, como sempre foi. Mas as pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem quando você diz assim: eu tenho 2 trabalhos, 2 fontes de renda, mas eu vou deixar uma delas. Por quê? Para voltar a ter tempo de ir para a casa do Senhor, para voltar a ter tempo de ensinar meus filhos no caminho do Senhor, para voltar a ter tempo de qualidade com minha esposa. Está ficando doido, é? E a baixa salarial? E não vai ter comida na tua casa, e não vai ter internet, teus filhos vão ter que sair da escola particular para a escola pública. Mas eu vou ter vida com Deus, eu vou ter vida de oração, minha esposa vai ter minha assistência, meus filhos vão poder ver o pai lendo a Bíblia e sentando com eles para orar. Isso não é mais interessante? Isso não é mais proveitoso? Porque se os dias são maus, eu não posso só me ocupar de trabalhar e juntar e deixar que os meus permaneçam sem alimentação dentro de casa. Não adianta eu vir para cá e pregar a palavra se dentro de casa todo o povo está morrendo de fome. Eu estou tirando da boca dos meus para dar a outras pessoas, que também são minhas. Mas entenda, dentro de casa eu preciso fazer o meu dever. E se o trabalho me impede disso, Senhor, me ajude a ter um padrão menor, mas que eu continue a te servir, que eu não negligencie o dia do Senhor, que eu não perca uma escola bíblica dominical, porque eu sei que é necessário para a minha vida. Aquele que se exercita dia e noite na meditação da lei, facilmente vai triunfar sobre as dificuldades que Satanás coloca no seu caminho. Quando a gente observa a palavra do Senhor, ela nos diz como nós devemos estar alerta, como nós devemos proceder, sem buscar o caminho do insensato, mas vivendo com sabedoria. E certamente, quando as setas do maligno vierem sobre nós, nós vamos ter como nos desviar dele, como nos desviar do mal. Observe que Paulo define então sabedoria como entender qual é a vontade do Senhor. Davi fez uma pergunta no Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual foi a resposta? Observando segundo a tua palavra. De que maneira eu vou saber qual é a vontade do Senhor? De que maneira eu vou ter sabedoria na minha vida? Observando o meu caminho segundo a sua palavra. Aqui ele está falando com jovens, mas isso faz parte da sabedoria de toda a nossa vida. De que maneira o fiel, o servo de Deus, pode guardar puro o seu caminho? Se seguir nos seus passos tudo o que prescreve a palavra do Senhor. O versículo 18 nos diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Esse texto é bem complexo. Ele tem 2 pontos que são um tanto polêmicos para algumas pessoas, que são às vezes muito discutidos na nossa academia cristã. Mas Calvino traz uma observação bem interessante nesse texto. Ele diz: ao ordenar-lhes que não se embriaguem, ele proíbe o uso excessivo e imoderado de todo e qualquer tipo de bebida. O texto nos diz: não se embriaguem com o vinho. Mas dando o exemplo do vinho, ele diz: não usem imoderadamente e excessivamente qualquer tipo de bebida. Bebida forte, bebida alcoólica. Não se deem muito a isso. Eu me lembrava das atribuições dos presbíteros, por exemplo, no texto de Timóteo, texto de Tito, que diz que não deve ser dado a muito vinho. Em outras situações também da palavra de Deus, como por exemplo, no caso de Sansão, que era nazireu e não poderia utilizar bebida forte. Mas hoje há uma discussão tão boba na minha visão, de pessoas perguntando o tempo todo, inclusive na internet: pastor, abre uma caixinha lá, pastor, eu não posso tomar uma cervejinha no final de semana? Meu irmão, pergunta uma coisa que preste. Não faça o pastor perder o tempo dele não. O que é que você está querendo? Um aval para pecar?
Porque a gente sabe que se você está perguntando se pode tomar uma cerveja no final de semana, você vai comprar grade. Que o homem é falho. Eu sou falho, todo mundo aqui é falho. Ninguém vem me dizer, mas eu me controlo. Se você comer uma trufa de licor, você é parado na blitz e não pode dirigir seu carro. 0,034 miligramas por litro de álcool no sangue. É a lei brasileira. Teve agora aí esse momento aqui em Campina Grande, semana passada, a vaquejada, a lei seca pegou mais de 50 carros. Estava escutando no rádio pela manhã, indo para a escola. Mais de 50 pessoas. Estavam todas elas embriagadas? Não, mas falharam no teste do bafômetro. Se eu, com uma trufa, às vezes utilizando um enxaguante bucal, sou pego numa blitz, você imagina o que é que 2 latas de cerveja podem fazer no meu organismo, nos meus reflexos, no meu cérebro. Você não começa tomando uma grade de cerveja, você começa com um gole. Você não começa com um maço de cigarro, você começa com um. É assim que as coisas começam. A ideia aqui é, se você sabe que você não tem controle, e ninguém tem, não comece. Não dê o primeiro passo. Porque para voltar é difícil, é doloroso. Isso aqui não vai trazer nada de bom para você. Se embriagar com vinho leva à libertinagem. Você perde o senso do ridículo. Quantas vezes a gente passa voltando da igreja e tem pessoa dançando no meio da rua e os outros rindo? Por quê? Perdeu a noção. É ridículo. No outro dia não lembra nem o que fez. Tu fizesse isso? Rapaz, eu nem me lembro que eu fiz isso. Foi mesmo? Foi. Tu estava aí pagando ridículo para todo mundo da rua, perdendo a credibilidade, o respeito dos de dentro e dos de fora. Meus irmãos, a oposição que há entre estar cheio de vinho e estar cheio do Espírito Santo é evidente. Pode ter certeza que em momento nenhum você escutaria aqui na igreja uma palavra edificante de uma pessoa que subisse aqui cheia de álcool. Não dá. Primeiro nem chegaria. Começaria a tropeçar ali da entrada. E nesse tipo de pessoa a gente não confia para seguir espiritual das nossas vidas. Não pode estar cheio do vinho, cheio da bebida, precisa estar cheio do Espírito de Deus. E para isso a gente tem que renunciar a muita coisa que talvez a gente gostasse em outras épocas. Porque para estar cheio do Espírito de Deus eu preciso renunciar à minha carne, à vontade do meu corpo. Eu tenho que deixar que Ele conduza a minha vida para a maior glória dele. Mas há algo em comum que leva Paulo a traçar esse contraste. Todo ser humano está passível de ficar debaixo de uma influência, debaixo de um controle. Ou você vai ser controlado pelo vinho, ou você vai ser controlado pelo Espírito. Ou você vai ser influenciado pela bebida, ou vai ser influenciado pelo Espírito de Deus. Colossenses 3, do 15 até o 4, versículo 1, é muito semelhante a essa parte que a gente começou aqui, de Efésios 5, 18 até Efésios 6, 9. E aí a gente pode afirmar que Paulo pretende transmitir aqui um pensamento semelhante na introdução de cada um desses trechos. O que ele quer dizer? Quando ele fala em deixar-se encher pelo Espírito, quando ele fala em Colossenses em estar debaixo do governo de paz de Cristo, com a palavra de Cristo habitando ricamente em seu coração, ele refere-se a estar debaixo do controle de Deus. Eu devo então viver cheio do Espírito Santo, estar debaixo de um governo de paz de Cristo, e que a palavra dele habite ricamente o meu coração. Isso é viver com sabedoria. Qual o resultado de viver no controle de Deus? Eu vou ser encorajado a louvá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz, e eu vou ter um relacionamento saudável com as pessoas.
Versículos 19 e 20, a gente já está caminhando para o final. Diz o seguinte: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o outro ponto. Quando ele fala, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, qualquer tipo de cântico adequado, quer salmos, como os do Antigo Testamento, quer hinos dirigidos a Deus, quer outros cânticos religiosos que os cristãos estavam acostumados a cantar, poderia servir de meio para louvar e agradecer a Deus, que é o versículo 20. Nós compreendemos que há irmãos no meio reformado que adotam a salmodia exclusiva. Então, em suas comunidades de fé só se cantam os salmos. Mas para louvar a Deus, qualquer tipo de cântico adequado pode ser utilizado. Quantas vezes você chega aqui e presta atenção no que está cantando? Você tem 2 telões aqui para observar a letra dos hinos, dos cânticos. Você já fez uma análise daquilo que está sendo cantado? Você já pensou na força das palavras que você está cantando junto com os seus irmãos? Na implicação daquilo para a sua vida? Eu não posso estar cantando uma mentira, então se minha vida não está representando isso, a partir de hoje eu estou batalhando para mudar isso aqui, para toda vez que eu cantar com mais intensidade. Eu não vou deixar de cantar nenhuma música porque minha vida está desmantelada. Uma vez um pastor falou comigo o seguinte: eu não canto aquela música do Kleber Lucas. Tudo bem, Kleber Lucas hoje está complicado, mas é antiga, é mais que uma voz. Porque ele diz: eu queria ter mais que uma voz, mais que uma vida para te oferecer. Aí se eu não vou cantar isso, o que é que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Por que é que eu vou pedir mais vidas? O que é que eu faço com a que eu tenho? Não, o entendimento não é esse. O entendimento é o seguinte: a vida que eu tenho que viver para a glória de Deus. E quantas vidas eu tivesse para viver, eu deveria viver para a glória de Deus. Então eu queria ter 1000 para oferecer a Deus. Eu queria ter o vigor que eu tenho nessa vida em outros tantos momentos para oferecer a Deus. A ideia é exagerar, é uma hipérbole mesmo. Você exagera. Se eu tivesse 1000 anos para viver, você não vai ter sobre a terra. Mas se eu tivesse 1000 anos para viver sobre a terra, cada dia, cada 24 horas seria dedicado ao Senhor. Se eu vivo para a glória de Deus, eu tenho total segurança de que se Ele me der mais 30 anos de vida, os 30 anos vão ser dedicados a Ele. Se eu vivo para a glória de Deus, eu canto essa música, mesmo o compositor hoje estando desviado, mas a palavra está lá e é verdadeira. Eu diria: olha, se eu tiver quantos anos de vida eu tiver, eu vou dedicar a palavra do Senhor, eu vou dedicar o louvor do Senhor, eu vou viver para a glória do Senhor. E se você sentir o seu coração constrangido porque você está cantando uma coisa que não percebe que é coerente com o que você está vivendo, não baixa a cabeça e deixe de cantar não. Levante a cabeça, peça perdão a Deus e cante, dizendo: Senhor, faz isso aqui, que essa música está dizendo na minha vida. Faz com que eu cante de modo mais confiante, de modo que seja uma verdade, e de modo que toda vez que meus lábios pronunciarem essas palavras, realmente seja em louvor ao Senhor, de um coração sincero para o Senhor que me salvou, de um coração regenerado em louvor ao Senhor que me salvou. Meus irmãos, a adoração é oferecida somente a Deus. Nós não adoramos a outro, é somente a Deus. Mas ao mesmo tempo há uma dimensão humana na adoração coletiva, porque as pessoas adoram juntas e falam entre si em benefício
mútuo. É por isso que ele fala aqui, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Você chegou hoje aqui pela manhã e virá à noite, no momento dos cânticos, você vai estar escutando não somente o conjunto aqui tocando, mas você vai estar escutando a pessoa que está do seu lado cantando junto com você. É uma adoração, é coletiva. Eu canto, eu escuto meu irmão cantando, eu escuto os irmãos cantando, que ensaiaram para nos ajudar a entrar nessa adoração coletiva ao Senhor, de modo hábil, de modo que Ele se agrade daquilo que ouve. Isso nos encoraja cada dia mais. É muito estranho você estar na frente de uma televisão assistindo o culto e fazendo isso aqui, ó, cantando, batendo palma. Não sei quem teve essa experiência já. Talvez os vizinhos pensem assim, pronto, agora ficou doido. Ligou a televisão nas alturas e está cantando junto com o povo da televisão. Mas sabe o que é isso? Sentimento de ausência, de falta que você tem desse momento aqui, ó. Quando você canta, você escuta as vozes todas. Eu acho maravilhoso. É um dos momentos mais alegres da minha vida, quando eu escuto uma bateria como essa fazer uma parada. Só os irmãos agora. Todo mundo sabe a letra, todo mundo sabe o tempo da música, todo mundo sabe qual é o tom que deve ser cantado. E é aquela chuva de vozes assim, cantando numa só voz. É bonito demais. Quando você percebe os instrumentos param ou ficam baixinho e você escuta as vozes cantando mesmo. Não interessa se você é afinado ou não, mas você bota para fora, o seu pulmão está funcionando para Deus, a sua voz está sendo dedicada para Deus, a sua vida para Deus. Isso é muito bom. Nós fomos feitos para isso, e nós somos orientados a isso, a louvar, falar entre si. Isso é benefício para a minha vida, quando eu vejo aqui os irmãos cantando com prazer, com a alma, dizendo: Senhor, eu te louvo. Nós precisamos disso, e por isso dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Muita coisa acontece na nossa vida e às vezes os reveses são sucessivos e simultâneos. Você já teve isso na sua vida? Você diz assim: meu Deus do céu, quando é que vai parar? Eu tive alguns desses ultimamente. Coisas que acontecem no mesmo dia, aí no dia seguinte disse: não é possível, né? Próximo dia não pode ser pior do que esse não. Aí é. E outro dia piora. Eu digo: misericórdia, Senhor, me livra. Não aguento não. Aguenta mais um pouquinho. Senhor, eu já entendi. Eu consigo viver sem tudo isso, mas eu não consigo viver sem colocar o joelho no chão e te pedir pela tua orientação e pela tua graça. E aí as coisas vão começando a se encaixar de novo. Dói, demora na visão humana, mas as coisas vão se encaixando. E por cada mínima vitória, a gente dá graças a Deus. Mas também por cada provação, a gente também dá graças a Deus. Porque se eu estivesse acomodado, nem aqui eu estaria. Isso é fato. Está tudo indo bem. Qual a necessidade de eu ir para o culto de oração? Eu não tenho pedido de oração porque ninguém na minha família está doente. Eu não tenho pedido de oração porque o dinheiro caiu na minha conta. Eu não tenho pedido de oração porque eu estou fisicamente estou bem. Não tem pedido de oração não. E sua família? E seus irmãos? E as pessoas que você conhece, que você ama? E o mundo? Não precisa de oração não? Venha orar. Não só na terça, mas venha orar. Se você acha que não tem pedido de oração para a sua vida, interceda pelos outros. E eu tenho certeza que essa oração também vai ser motivo de dar graças a Deus por quem recebe. Por último, ele já vai introduzir o próximo tópico
da carta, que é submissão, a partir do versículo 22. E ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então Paulo encerra esse ponto dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, como o texto de Hebreus fala, 10:24. Olha o que Hebreus 10:24 diz: consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Ele fala de incentivo ao amor. Onde reina o amor, as pessoas prestam serviço umas às outras. Semana passada, quem esteve aqui no café da manhã? Pode levantar a mão, viu? Quase todo mundo. Foi bom? Foi maravilhoso, foi? A gente teve tudo o que a gente gosta. A gente louvou ao Senhor. A gente se alimentou de muitos alimentos, mesas intermináveis de alimentos, variedade de alimentos maravilhosos. Pena que eu não poderia fazer uso de todos. E depois a gente ouviu uma palavra também muito boa para os nossos corações. Mas você viu algumas pessoas que não estavam desse lado aqui da mesa. Elas estavam desse lado aqui. Elas estavam fazendo o quê? Servindo. Onde há amor, onde reina o amor, as pessoas prestam serviços umas às outras. Na mesma semana, na sexta e no sábado, nós tivemos aqui o Congresso dos Homens. A partir do momento que você chegava ali na frente, já tinha uma pessoa para lhe receber. E você tinha pessoas de outras igrejas aqui presentes. Os irmãos João Pessoa vieram para cá. Os irmãos de outras OBPC daqui de Campina Grande estiveram presentes conosco. Então você tem os oficiais que recepcionam, as pessoas da recepção que não são oficiais, mas estão também recepcionando as pessoas com a palavra de ânimo, com a palavra do Senhor, com um sorriso no rosto. Elas estão prestando um serviço, não a essa igreja, mas ao Senhor. A igreja por tabela, mas é ao Senhor que eles fazem isso. E aí você vai entrando aqui e pessoas sobem aqui para dirigir o culto. Elas estão prestando um serviço ao Senhor. E outras sobem aqui e cantam conosco, prestando um serviço ao Senhor. E outros sobem aqui e pegam as bandejas e passam com os envelopes, prestando um serviço ao Senhor. Outro sobe aqui e prega a palavra, prestando um serviço ao Senhor. Por quê? Porque é obrigação, porque estão na escala? Não, porque onde reina o amor, as pessoas prestam serviço umas às outras. É o amor a Deus, é o amor à palavra de Deus e amor ao povo de Deus. Não ficam de fora desta admoestação de se sujeitar uns aos outros os governantes, os reis, porque a própria autoridade deles é exercida para o serviço da comunidade. O que é que faz um governante que não atua para o benefício da comunidade? Nada. Tem que sair. A autoridade dele é estabelecida para que ele sirva a comunidade, para o bem comum daquele povo. É bastante oportuno que todos sejamos exortados a nos sujeitar uns aos outros. Porém, não há nada mais oposto ao espírito do homem que essa submissão recíproca. Você gosta de prestar contas, de dar satisfação da sua vida a outra pessoa? Você pode até fazer, mas às vezes dá um peso no coração. Esse meu chefe não sabe nem trabalhar, eu estou aqui levando a empresa nas costas e eu ainda vou ter que dar satisfação a ele. Eu vou ter que prestar conta a ele. Ele devia me agradecer porque eu estou prestando serviço. Às vezes é esse o pensamento do nosso coração. Quando deveria ser, independente de qualquer coisa, ele é meu chefe. Eu tenho que me sujeitar a ele. Ponto. Defeito todo mundo tem. Deslize todo mundo tem. Mas eu tenho que me sujeitar a ele.
É impressionante como a igreja tem sido atacada nesse ponto de submissão. E aí eu não falo somente de casais, não. Como lá fora as coisas são colocadas, né? A mulher não pode mais ser submissa, isso é um absurdo, ela tem que ser empoderada. Eu brinco de forma séria com algumas pessoas que eu conheço, principalmente na escola, que dizem assim: ah, fulana é empoderada, ela faz isso, faz aquilo. Não, eu digo, ela é empoeirada. Mulher empoderada não faz isso, não. Ela se dá o valor, ela age no poder de Deus, na dependência de Deus. Isso aí que vocês estão explicando não tem nada a ver. Mas a gente precisa ter a noção de que, independente do que o mundo fale, a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos uns aos outros, sejam submissos uns aos outros, estejam juntos em união e unidade, porque uma coisa é diferente da outra. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros. Nós precisamos ser domesticados na nossa impetuosidade. Aí por isso que Paulo fala aqui o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Somente Cristo doma a gente. Quando a gente pensa qualquer coisa errada, aí ele diz: opa, peraí, se acalma, sujeite-se ao seu irmão. Mas sujeite-se ao seu irmão, é minha palavra, ponto. E o seu irmão tem que se sujeitar a você. Faça a sua parte, ele vai fazer a dele também. Aí as coisas vão caminhar com harmonia. Por temor a ele, nós vamos nos sujeitar uns aos outros, ser solícitos e retribuir o bem que nós recebemos dos nossos irmãos. Nós fomos servidos. Eu gostaria muito de ver no próximo café da manhã outro grupo agora, também servindo. Se precisar, estou aqui. Às vezes sou meio desastrado, mas botar alguma coisa para não derrubar, eu me garanto de servir junto. Meus irmãos, a gente precisa retribuir esse bem que os nossos irmãos fazem, não é simplesmente porque eles fizeram, é por temor a Cristo. É essa a palavra de Paulo, é essa a palavra do Senhor. Então tragamos a glória devida ao Senhor através da obediência desta orientação, que muito mais que paulina é divina e justa para todo aquele que é filho da luz. Amém? Deus nos abençoe nesta manhã.